Olá pessoal, eu sou o professor José Bezerra de Medeiros Filho e essa é uma aula de simulação de sistemas de primeira ordem, tanto no domínio contínuo quanto no domínio do tempo discreto. Nós vamos utilizar nessa aula para fazer simulação o programa Scilab. Eu moro aqui no estado da Paraíba. Bem, então vamos falar alguma coisa sobre a teoria de sistema de primeira ordem. Esse aqui é um sistema de primeira ordem. Você veja que ele tem apenas um polo, né? E essa aqui é a malha fechada, né? Então isso aqui é a função de transferência da malha fechada no nosso sistema que nós vamos implementar. Se eu coloco esse sistema aqui, 1 sobre TS aqui fechando a malha, então a relação entre CS e RS é dado por essa função de transferência. Então é só quem trabalha com isso, ele sabe perfeitamente que a função de transferência de um sistema como esse é 1 sobre 1 mais GS sendo essa função de transferência aqui. Portanto, dá essa função de transferência que nós estamos vendo aqui na transparência. Bom, então, se eu for interpretar essa função de transferência, agora essa função de transferência de malha fechada, como vocês estão vendo aqui, né? Isso aqui é malha fechada. Então, eu tenho o seguinte, eu posso colocar o RS, vamos ver a resposta desse sistema para um degrau unitário, tá? Degrau unitário é esse aqui. Então isso aqui é a representação em Laplace do meu degrau unitário. Então eu aplicando esse degrau unitário aqui no meu sistema de malha fechada, então eu vou multiplicar o degrau unitário pela função de transferência de malha fechada. E depois que eu fizer isso aqui, eu posso desdobrar ele em frações parciais. Fazendo o desdobramento dessa expressão em fração parcial, eu tenho CS é igual a 1 sobre S menos T sobre TS mais 1. Se eu dividir aqui tanto o numerador quanto o denominador por T, eu vou ter CS, finalmente a minha expressão em Laplace da resposta ao degrau unitário de um sistema de primeira ordem malha fechada, vai dar 1 sobre S menos 1 sobre S mais 1 sobre T. Bom, então, se você for procurar na tabela a antitransformada de cada membro, cada parte dessa expressão, então essa expressão, essa parte aqui, a antitransformada é igual a 1. E essa parte aqui, a antitransformada dessa outra parte aqui, seria E elevado a menos T sendo tempo, dividido pelo T aqui, que vem dessa expressão, tá bom? Então isso aqui é T pequeno, esse T grande significa exatamente esse fator pelo qual está multiplicado por S. Bem, então, se você plotar no gráfico essa expressão no tempo, você vai ter isso aqui. Então, podemos dividir o eixo das abscissas. Esse eixo aqui está na escala de tempo, tá ok? Então, pelo valor de T grande, esse valor aqui que está aqui na expressão da malha aberta. Então, para um tempo T igual a T grande, se você fizer essa inclinação dessa reta que liga de 0 até o ponto 1, ele vai dar igual a 1 sobre T grande. Tá bem? E quando ele passa, no tempo em que a expressão passa exatamente pelo T, ele equivale a 0,632. A forma final da sua expressão, da forma de onda
de saída é essa aqui. Então ele vai crescendo, vai aumentando até igual a 1. Tá bem? Então isso é fácil de ser percebido por essa expressão, porque isso aqui tende para 0. Então o C tende para o valor de 1 inicialmente. Isso daqui, t é igual a 0, e elevado a 0 é igual a 1, 1 menos 1 é igual a 0, então ele ficaria aqui. Com o tempo, vamos voltar. Então, o tempo vai passando, então, à medida que o tempo está passando, esse termo aqui vai diminuindo de valor, até chegar a 0. Quando ele chega a 0, só fica igual a 1, como está aqui. Tá bem? Então, essa é a representação da malha fechada. Aqui é a representação da forma de onda no tempo, e aqui é o gráfico da forma de onda no tempo. Bem, agora vamos ver o nosso Scilab, como é que a gente fez aqui. Vamos procurar o que é que nós fizemos aqui para montar a nossa equação. Bom, aqui está o programa do Scilab. Inicialmente eu tenho que fazer a minha função de transferência de malha aberta. A gente deve se lembrar que é 1 sobre TS. Vamos escolher o T como 0,05. Eu escolhi o T grande como 0,05. Primeiro tenho que declarar que S é uma variável alfanumérica. Eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu coloco S igual a poly de 0 e S entre esses dois apóstrofos. Então isso aqui é uma forma de declarar o S para ser utilizado posteriormente. Ou então eu simplesmente coloco S igual a esse símbolo do percentual multiplicado por S. Bom, uma vez declarado o meu S como variável alfanumérica, eu posso formar um polinômio, como vocês estão percebendo. Eu formo através desse comando syslin. Então esse syslin ele vai formar uma função de transferência. Aqui eu posso colocar tanto discreto quanto contínuo. No caso eu estou formando uma função contínua, então eu estou colocando C. Se fosse discreto eu iria colocar um D. Aqui o denominador da minha função de transferência e o denominador 0,05 vezes o S, que eu já tinha declarado como alfanumérico. Bem, agora vamos converter. Eu quero também fazer simulação tanto em contínuo quanto discreto. Para fazer a discretização no Scilab, então eu vou transformar através do comando dscr, discretização. Então eu vou declarar dscr, dsc, que eu já tinha formado aqui a minha função de transferência no tempo contínuo, e declarar um tempo de amostragem de 0,01. Quando se faz a discretização, é necessário que se declare qual é o tempo de amostragem. Então esse comando ele converte de forma contínua para discreta em variável de estado. Bom, ela está agora, o SD está em variável de estado. Então, para transformar essa variável de estado, que agora está discreta, em uma função de transferência discreta, eu aplico o comando ss 2tf. O 2 em inglês é to. Então lembra o to, ss to tf. Então eu vou transformar de ss, que é state space, que é variável de estado, para transfer function, função de transferência, e declaro o SD aqui. Então o SD2 está aqui. Bom, vamos executar esse programa aqui. A gente pode executar de duas maneiras. Ou você aperta aqui em salvar e executar, ou então você seleciona tudo aqui, como eu fiz, aperta no mouse direito e tem aqui escrito avaliar com eco. Então vamos avaliar com eco. Ele vai executar todos esses comandos e vai mostrar no workspace o resultado de cada um desses comandos.
um pouco de workspace e está aqui. Bem, então aqui está toda a execução de todas aquelas linhas de programação que eu acabo de fazer, e no final eu tenho a minha função de transferência discreta 0.2 dividido por -1 mais e. Então isso aqui é a função de transferência discreta, que equivale à função de transferência contínua 1 sobre 0,05 S, tá bem? Então essa função de transferência aqui contínua, ela foi discretizada para essa outra. Então SC e SD2. Então vamos colocar aqui só para a gente ver. Então SC está aqui, ó, 1 sobre 0,05S, e SD2 está 0.2 dividido por -1 mais E. Bom, agora a gente vai fazer simulação dessas duas funções de transferências. Eu vou fechar a malha dessa função de transferência de malha aberta, discreta, e ao mesmo tempo fechar a malha com essa aqui contínua. Vou aplicar o mesmo sinal, um step, uma função degrau, para ambos. O mesmo sinal que eu aplicar em um, eu vou aplicar no outro. Fechada a malha, eu vou observar a resposta de cada uma delas para ver se fica tudo igual. Para isso eu aciono o comando, o ambiente de simulação Exclus. Exclus é aqui, ó. Você chegou aqui, XCOS. Então se você apertar aqui XCOS, vai aparecer o ambiente de simulação, que é muito parecido com aquele ambiente de simulação que algumas pessoas conhecem, que é do Simulink no MATLAB. Então, tal qual o Simulink, a gente tem aqui o seguinte: as palhetas, né? Palheta de tempo contínuo. Joguei essa palheta aqui, né? Só trazer essa palheta para cá e dar 2 cliques para estabelecer os parâmetros da função de transferência. Então eu vou apagar aqui, que eu já tinha feito aqui. Então tá aqui, ó, 1 numerador 0.05 vezes S, tá bem? Aqui essa palheta, isso aqui é um somador que é na parte de operações matemáticas. Operações matemáticas aqui. Então você joga daqui para cá também. Step, que é uma fonte. Então você pega aqui de fontes, step function, ok? Declara aqui o tempo de passo. Eu coloquei 0, o valor inicial e final igual a 1. E aqui você vai, depois de formar essa função de transferência contínua aqui, fechada a malha, sai daqui, vem para cá, né? Então esse aqui é a função de transferência de malha fechada, né? Aqui é o sistema de malha fechada contínuo. A saída dele entra nesse multiplexador. Então no multiplexador você geralmente eu já tenho usado muito, você pode pegar o multiplexador da palheta também e jogar aqui. No caso você pode definir quantas entradas você quiser. Então você dá 2 cliques e define. Aqui eu defini 3 entradas. Uma vai ser o próprio step, a segunda vem da saída da função contínua, e a terceira vem da saída da função discretizada. Na função discretizada eu utilizei o sistema de tempo discreto, que é o DLR. Então eu vim para cá, dei 2 cliques, apareceu a janela para parametrizar, e eu parametrizei dessa forma: numerador 0.2, como tem lá, foi indicado na discretização, e denominador -1 mais E. Coloco o mesmo somador, a mesmo step, que está excitando uma e outra,
a saída vai para a terceira entrada do multiplexador e o meu osciloscópio vai apresentar o sinal. 3 sinais. Um, que é o step. O segundo, que é a função de transferência, a saída do sistema contínuo. E o terceiro, a saída do sistema discreto. Você precisa fornecer alguns parâmetros para o seu osciloscópio. Por exemplo, o tipo buffer size, ele vem com um tamanho do buffer muito pequeno. Então eu coloquei 200 e deu tranquilo, deu certo, né? Valor mínimo menos 1 em 15, que não vai chegar nunca, ele vai chegar apenas a 1. Mas eu deixei assim mesmo. E basicamente só. Aqui tem as cores, não precisa se preocupar tanto. O osciloscópio, ele trabalha com um sistema de clock. Então é diferente um pouco do Simulink. No Simulink você não tem um clock para colocar no osciloscópio. Mas então aqui tem. Você vai aqui em fontes e pega esse clock aqui, ó. Tá bem? O clock, você vai definir o período do clock, ó, que eu defini 0.01, lembrando que esse foi o período que eu coloquei na discretização, e o tempo de inicialização igual a 0. Na simulação, nas configurações, eu coloquei para ele ir até 5 vezes 10 a menos 1, tá bem? E isso daqui é 500 milissegundos. Basicamente eu modifiquei esse tempo de integração porque ele vem muito pouco também. E vamos executar o programa. Executando o programa. Está aqui as os 3 sinais. Então você tem o sinal do step, um sinal que é o contínuo e o sinal verdinho que é o discretizado. Aqui você ainda pode editar algumas coisas, por exemplo, propriedade da figura. Então você apertou aqui a propriedade da figura e você tem acesso às figuras, ó. Bom, veja que, por exemplo, essa aqui ele está definido vermelho, né? Posso definir outra cor, vamos deixar em vermelho mesmo. Se você quiser aumentar aqui a largura da linha, você pode. Estou colocando aqui para ficar melhor a visualização, né? Vamos para Polyline 2, que é a partezinha verde. Verde está muito pouco aqui da visualização. Vamos passar então para azul, tá bem? Vamos aumentar a largura aqui para 2 também, para ficar mais visível, tá bem? E na terceira polyline é justamente aqui o degrau, tá bem, a cor dele preta. Vou colocar apenas a largura igual a 2. Bom, aqui tem os eixos, ó. Então eu posso definir várias coisas aqui, ó. Texto, ele já está em T, né? Do eixo X. No eixo Y ele está em Y, como vocês estão percebendo aqui, tá? Aqui é o grid color, ó. Eu posso definir várias cores no grid aqui também. O título também, se eu quisesse colocar o título aqui. Bom, então com o tempo a pessoa vai se acostumando a fazer mais coisas no Silab. Então basicamente é isso aqui. Eu vou aumentar. Veja que eu estou usando o Silab aqui no Ubuntu. Ele funciona muito bem também, não tem problema nenhum. Aqui você pode determinar, ó, curva 1, curva 2, curva 3. Então isso aqui é sistema
no vermelho aqui, sistema discreto. Ok? Aqui o azul no caso. Função degrau. Função degrau. Bem? E aqui, finalmente, função contínua. Sistema contínuo. Contínuo. Ótimo. Então é isso, pessoal. Eu acho que colaborei mais uma vez. Eu agradeço a visualização. Quem gostar, por favor, pode sinalizar um gostei. Tá bem? Muito obrigado e até a próxima.